Oi, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, me chamo Bruna, sou estudante da Faculdade de Medicina Veterinária. Hoje vou falar sobre procrastinação. Esse é um assunto que sempre está em alta, infelizmente, né? Como faço para combater a procrastinação? Isso é que eu vou explicar hoje nessa aula. A procrastinação é aquela voz, agora não, depois eu faço, agora vou assistir TV, depois eu estudo, depois eu faço o trabalho de X matéria, amanhã eu faço, agora não vou fazer porque está muito cedo, agora não vou fazer porque está muito tarde, empurra tudo com a barriga, depois a gente resolve, depois a gente vê isso. E isso acaba causando um sofrimento interno na pessoa. Você sofre com tudo aquilo, fica se culpando que não está fazendo o que deve fazer, mas sempre escuta aquela voz. Nós somos assim, procrastinadores na nossa essência, porque esse é um meio de sobrevivência para economizar energia. Então não se culpe. Tenha consciência que somos procrastinadores. Aceite que somos assim, mas haja. O estudo do significado dos termos da palavra já diz tudo. Procrastinar vem do latim procrastinatus. O termo pro significa à frente e crastinatus significa de amanhã. Procrastinar é a ação de adiar algo ou prolongar, prorrogar, postergar uma situação. As pessoas que procrastinam diariamente são vistas como pessoas preguiçosas, mas por incrível que pareça, isso é errado. O preguiçoso não faz nada e se sente bem assim. A pessoa que é procrastinadora demonstra que possui problemas psicológicos e também pode ter problemas fisiológicos. Em relação a problemas psicológicos, as pessoas com autoestima baixo e distúrbios mentais como ansiedade, depressão, toque, estão ligados à procrastinação. A pessoa sem autoestima se preocupa com opiniões de terceiros. E esse ponto é crucial para deixar tudo para depois. O medo de errar leva a isso. O medo de ser rejeitado, o medo de ser reprovado, o medo de não dar certo, o medo de o que a fulana vai achar do meu trabalho. E esse medo faz a pessoa prorrogar sempre o que deve ser feito. Sempre deixa para depois, para amanhã. Segundo a autora Lilian Soares, a associação do adiamento de determinada tarefa com algum tipo de bem-estar, ainda que acompanhado de futuras sensações desagradáveis, faz com que você fique mais propenso a repetir o comportamento novamente. O cérebro da pessoa que tem o ato de procrastinar se acostuma com esse tipo de comportamento e tende sempre a repetir. Então a pessoa ela acaba procrastinando mais e nunca faz o que deve ser feito. E isso a atrasa nos seus compromissos. Como por exemplo, nunca chegar a realizar seu sonho, pois sempre evita superar os obstáculos para chegar a realizar o sonho dessa pessoa, né? Aquele sonho. Ela não progride, ela não avança no caminho para o sucesso. E isso afeta a área laboral e também a saúde do procrastinador, como doenças cardiovasculares e hipertensão arterial. Então, além de atrasar as tarefas importantes, também pode ocasionar em problemas cardíacos e pressão alta. Em relação à saúde, o procrastinador vai ter mais dificuldades em fazer atividades físicas. Sempre vai ter alguma desculpa para treinar. Amanhã eu treino, hoje está muito frio, amanhã eu treino, hoje está muito quente, e sempre, alguma desculpa. Vou treinar hoje à noite, aí quando chega a noite, a pessoa dá outra desculpa e acaba não treinando. E quando cai a ficha da pessoa, já se passou um mês e nada de treino. Isso faz com que a saúde fique prejudicada. Para quem não sabe, eu sou formada em educação física e uma dica para vencer a procrastinação nos treinos, atividades físicas em geral, é estar rodeado por pessoas que te ajudem nesse processo, que tenham a mesma finalidade, que se alimentem bem e treinem com constância. Vai ficar muito mais fácil. Além de não ter constância na atividade física ou simplesmente dar 1000 desculpas para prorrogar o treino, as consultas médicas são outras que são adiadas. O indivíduo sempre deixa aquela consulta ou exame médico para depois. Isso porque eu nem comentei a área nutricional dessa pessoa.
ela sempre adia sua dieta. Vou começar na segunda, e quando chega a segunda, não, vou começar amanhã. E por aí vai, e nunca começa a dieta. Conheço várias pessoas assim. E tudo isso tem influência direta na saúde e qualidade de vida. Na área acadêmica se vê claramente, eu mesma já procrastinei várias vezes. Já cheguei a estudar na última hora, dando desculpas que depois eu estudo. Esse depois eu estudo ficou para estudar um dia antes da prova e foi horrível. Eu fiquei super agoniada, estressada, triste, ansiosa. Foi uma situação indesejável para qualquer estudante. Era muita matéria. Eu passei a noite inteira estudando, não consegui estudar tudo e ainda eu fui mal na prova. Tudo isso gera um ciclo de improdutividade pessoal. A pessoa fica desmotivada e tem muita dificuldade em tomar decisões. Isso atrasa e muito a vida. Segundo Lilian Soares, em seu livro Procrastinação, muitas pessoas adiam tarefas devido, primeiro, a tarefa é assustadora ou desagradável. Segundo, o dever de executá-la de alguma forma vai embora. Terceiro, não há um ponto por onde começar. E quarto, a tarefa não se conecta ao meu real propósito de vida. Uma grande quantidade de pessoas deixam para fazer suas tarefas no último minuto, no último momento. Eles ficam ativos quando se sentem pressionados. E outra grande parcela simplesmente desistem. Elas veem as tarefas como algo impossível de fazer e se conformam pelo fato de nem tentar fazer. Se sentem incapazes. Isso aqui demonstra um quadro de depressão grave. Um perfil de procrastinador é o relaxado. O relaxado é o procrastinador que só quer fazer tarefas tranquilas, né? Atividades, tarefas que lhe causem prazer. Então ele evita todas as tarefas pesadas, densas e faz somente as que gosta. Outro perfil de procrastinador é o tenso nervoso. Esse procrastinador tem a consciência de todas as tarefas que deve cumprir, porém sempre adia para o dia seguinte. E quando chega o dia seguinte, ele adia novamente. 20 de 100 adultos são procrastinadores crônicos, ou seja, o que sempre procrastina, sempre adia. E isso é bem preocupante. A relação familiar, de amizades, pode ficar abalada. No contexto profissional também pode haver problemas, sendo que, em muitas vezes, o procrastinador pode acabar sendo demitido. O procrastinador ele fica mal visto pelos colegas de trabalho ou clientes por não cumprir os prazos. E dessa forma, a produtividade da equipe fica afetada. Você já parou para pensar como deve ser a casa de um procrastinador crônico, né? Imagina, né? Caso essa pessoa morar sozinha. Quando ela for almoçar, aí ela coloca os pratos, os talheres, os copos na pia e pensa: depois eu lavo. Depois à noite, quando vai jantar de novo, repete o mesmo comportamento. Sempre vai repetindo o mesmo comportamento. A pia fica parecendo um castelo de pratos, talheres e copos. E é uma situação preocupante. O crônico procrastinador, o que sempre procrastina, provavelmente ele sofre de depressão forte. Pelo fato de sempre atrasar as atividades e não conseguir atender todas as tarefas, o indivíduo começa a se sentir mal, angustiado, sem energia, triste, com culpa e sobrecarregado. E isso provoca estresse e ansiedade. E em casos mais graves, até a depressão e outras doenças também, né? Pode levar. Se esse caso de levantar da cama para ir trabalhar for uma guerra diária, se for o seu caso, fique atento. Se você acha que sofre de procrastinação crônica, eu te aconselho que procure ajuda médica. Não é normal viver assim. O procrastinador não se valoriza. Ele vive angustiado e arrependido por não cumprir os seus compromissos. Ele tem uma autoestima baixo e uma grande parcela do seu tempo é usada para lazeres. Mas, ao mesmo tempo que ele está aproveitando esse lazer, a culpa o acompanha. Em seus pensamentos vão aparecer as tarefas que ele deveria estar fazendo. O procrastinador vê seus compromissos como algo tedioso, chato, difícil de fazer. Ele sempre usa essas frases: eu tenho que, em vez de falar eu quero fazer. Quando ele fala eu tenho que,
o cérebro, ele interpreta como um obstáculo difícil de ser superado. Agora, quando o cérebro escuta, eu quero fazer, o cérebro, ele interpreta como algo prazeroso de se cumprir e não como um dever. Então, se você, sem perceber, tem o hábito de falar, eu tenho que fazer, substitua por eu quero fazer. Você vai perceber a diferença na pele. Acho que todo mundo sabe que a grande maioria das pessoas procuram por prazeres instantâneos. Não é à toa que todo mundo está pilhado nas redes sociais. Ficam no celular 24 horas por dia para sentirem prazeres instantâneos. Segundo Lilian Soares, do livro Procrastinação, por razões evolutivas, nosso cérebro valoriza mais as recompensas imediatas do que as recompensas de longo prazo. Segundo a autora, o seu cérebro ele valoriza os benefícios em longo prazo, quando é forçado a pensar no futuro, no amanhã, mas valoriza a gratificação imediata, quando se trata do momento presente, hoje. Portanto, você não deve confiar nas consequências e recompensas de longo prazo para motivar o eu de hoje, ou seja, o seu presente, o eu presente. Isso diz que a pessoa acha que as recompensas virão somente a longo prazo. Ela fica muito feliz por isso, mas pelo fato dela saber que deve fazer várias ações para cumprir a meta, ela procrastina. Então, para que isso não aconteça, seria interessante ter ganhos para cada tarefa presente. Essa tarefa presente é uma das ações que devem ser cumpridas para chegar na meta. Então, a cada tarefa presente, ou seja, agora feita, haverá uma recompensa. Isso anima a pessoa e ela deixa de olhar como uma tarefa do futuro e começa a ver como uma tarefa do presente. Um exemplo disso sou eu, o meu canal. Eu penso a longo prazo a ter um canal grande e conseguir desenvolver ele cada dia mais, tornar ele profissional e popular. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter consistência na elaboração dos vídeos. Eu me organizo, tenho como tarefa presente fazer 2 vídeos semanais. Se eu pensar somente na tarefa a longo prazo, sem ação presente, não acontece nada. Eu fiquei um pouco desanimada há um ano atrás, quando chegou o coronavírus no Brasil. Quando aconteceu isso, a vida de todo mundo mudou e muitas vidas foram perdidas e infelizmente ainda vivemos em pandemia. Em 6 meses eu fiz apenas um vídeo, somente um. Eu procrastinei. Eu me arrependo muito de ter perdido 6 meses, esse tempo sem agir. E aí você me pergunta, mas por que você parou de fazer aulas nesse tempo? Eu simplesmente não sei te responder. Nos primeiros 3 meses de reclusão, que ninguém podia sair de casa, foram diferentes para mim e acredito que para todo mundo. No início do fechamento de tudo, comércios fechados, ruas fechadas, e como não havia muita informação, eu achei que fosse ficar doente e tinha medo que acontecesse algo com o meu marido. Eu tinha medo que esse vírus entrasse na minha casa e esse medo piorava quando eu assistia os noticiários da TV. Ganhei peso e fiquei menos produtiva por um bom tempo. Foi tenso. Eu tenho consciência que a única responsável pela minha vida sou eu. E a única pessoa que errou em ter se ausentado um semestre do Fácil Aprender fui eu. Eu procrastinei. Pensar nas recompensas ao longo prazo são satisfatórias. Porém, para chegar a elas, não tem outra forma. É agir dia após dia. E sabe qual é a minha recompensa de fazer um vídeo? É ver o número de visualizações e curtidas. Sei que são poucas porque o canal é pequeno, apenas com 1.075 inscritos até hoje, porém já é o suficiente para me sentir satisfeita e feliz. E animada para continuar com os meus projetos. O que desanima muito as pessoas em relação aos novos projetos, novos empreendimentos, é se comparar com pessoas de sucesso que estão no mesmo objetivo há muito mais anos. Então a maioria não vê resultados satisfatórios a curto prazo e ficam desamparados. Ela quer ter o sucesso de referência, porém ela não entende que o caminho para chegar no sucesso é longo e com vários obstáculos. Então isso já é uma pauta para ser analisada. Uma grande parcela, já começa a procrastinar e muitas desistem de vez. O
Os que procrastinam percebem que não realizam as atividades que devem ser realizadas para lançar. Sei lá, vamos supor um infoproduto, um e-book. Então a pessoa percebe que ela não foi produtiva, né? Ela lançou lá, então ela sente aquele sentimento de culpa por não ter sido produtiva. Percebe que está sem energia interna, isso gera ansiedade e isso pode levar à depressão. E levando a uma falta de energia extrema e leva de novo a pessoa a procrastinar. Entenda primeiro que todo mundo procrastina em alguma coisa. Procrastinar é comum entre as pessoas. Porém, o problema é a intensidade, o nível dessa procrastinação. Se o nível da procrastinação for elevada, aí quando for patológico, aí é prejudicial à saúde. Segundo o livro O Fim da Procrastinação, ele diz que também não podemos confundir procrastinação com relaxamento. Relaxar recarrega as energias. E isso é totalmente contrário a procrastinar, que deixa você esgotado, né? Quanto menos energia você tiver, maiores serão as chances de adiar suas responsabilidades e, mais uma vez, não realizar nada. Então, chega de falar sobre procrastinação. Agora eu vou passar as dicas. Estratégias para você combater de uma vez a procrastinação, para diminuir a procrastinação da sua vida. Primeira dica é dê o primeiro passo. Eu já falei um pouco sobre isso no início deste vídeo, né, desta aula, que é muito bom e você deve ter suas próprias metas. Falei do meu canal, que a minha meta é ter um grande canal, talvez algum dia poder viver da monetização do meu canal. Isso é uma meta minha a longo prazo, mas para acontecer isso, eu preciso ter metas fáceis de alcançar por um longo período para chegar aonde eu quero. Por isso, eu preciso me planejar, ver o conteúdo que eu vou explicar no vídeo, ver quais livros eu vou estudar para elaborar a aula e depois gravar a aula e depois editar o vídeo e depois fazer a capa do vídeo e depois sim postar no YouTube. Eu demoro de 1 a 2 dias para deixar um vídeo pronto. Eu não estou 100% do tempo disponível para esse planejamento, porque eu trabalho e também faço faculdade. Então, para chegar no que eu quero, eu faço metas pequenas e simples de ser cumpridas. Voltando para o exemplo que eu falei, eu coloco pequenas metas no meu plano diário. Um exemplo, vamos supor, segunda às 14 horas, selecionar um conteúdo e procurar de 1 a 2 livros sobre esse conteúdo. 15 horas, ler os livros, as partes principais, né? Entender do assunto. Então, eu fazendo o que foi colocado para fazer às 14 e às 15, já são 2 metas cumpridas. E isso me deixa feliz e com mais pique para continuar com as minhas pequenas metas. Combatendo, assim, dessa forma, a procrastinação. Essas pequenas metas são importantes para chegar na minha grande meta. É a base para chegar ao sucesso. Outro exemplo é entregar um trabalho complexo da faculdade, um trabalho difícil. Vamos supor que esse trabalho deve ser entregue no fim de semana, no final de semana. Então você vai dividir em partes, então divida em partes o trabalho e organize no seu planejamento semanal e complete uma por vez. Segundo Pamela Magalhães, que é psicóloga de São Paulo, abre aspas, você minimiza o risco de desistir no meio do caminho e fica fortalecido pela sensação boa de cada meta alcançada, fecha aspas. A segunda dica é administre bem as suas emoções. Investir seu tempo em autoconhecimento nunca vai ser tempo perdido. Caso o investimento seja financeiro, digo aqui outra vez, nunca vai ser dinheiro perdido. O autoconhecimento é a chave para entender por que eu estou daquela forma. Por que eu procrastino? O que me leva a procrastinar? Por que eu ando tão desanimada, sem esperança, sem vontade de fazer nada? O autoconhecimento ele vai encontrar as raízes da procrastinação. O autoconhecimento ele vai evitar que você permaneça em uma rotina improdutiva. Às vezes é tão simples achar o que está te prejudicando e mudar de vez para uma rotina produtiva, que você fica até de cara. Quer ver um exemplo disso? É uma pessoa que acorda com muito sono e vai trabalhar. Chega no escritório com aquele mau humor, não consegue se concentrar para nada, não se concentra de manhã. Porque de manhã a pessoa simplesmente não funciona. Então, como essa pessoa ela é mais ativa à tarde do que de manhã,
O certo seria agendar reuniões e as tarefas mais complexas no horário da tarde, porque esse é o período que a pessoa fica mais acelerada, mais ativa, e com isso vai facilitar cumprir os compromissos mais difíceis. E de manhã seria direcionado tarefas mais fáceis e mais leves de serem realizadas. É importante que a pessoa conheça seu próprio relógio biológico. Mas se essa não for a sua raiz, ou seja, você tem sono o dia inteiro, fica desmotivado o dia inteiro, só quer dormir, ou simplesmente não consegue dormir, uma pessoa que fica acelerada o dia inteiro, aí é importante procurar ajuda e fazer terapia. O psicólogo ele vai te ajudar nisso e você vai encontrar as raízes que te levam à procrastinação e trabalhar em cima dessas raízes para melhorar sua qualidade de vida. A terceira dica é ter um propósito muito bem definido de vida, ter clareza do que você quer para a sua vida. Segundo Wendell Carvalho, clareza é poder. Quanto mais claro você tiver visão do que você quer realizar, mais forte isso fica dentro de você. Mais sem sentido você vai gastar seu tempo, né, em outras coisas. Então foque sua atenção 100% em uma única atividade. E que essa atividade seja o seu propósito de vida. Agora eu vou falar um pouco de mim. Eu sou profissional da área de educação física. Já fui professora de fitness. E dentro do fitness, eu dava aula de jump, step, aerobox, axé, spinning, gap, treinamento funcional, localizada, alongamento, pilates no solo, abdômen, corrida. Fui instrutora de musculação, professora de natação para todas as idades, professora de hidroginástica. Fiz parte também de projetos de redução de gordura junto com uma nutricionista. Eu fazia avaliação física e a parte física. E a nutricionista, a parte dela, né? E também personal trainer, né? E atualmente eu trabalho de personal trainer, por enquanto. No passado, eu era multitarefa. Aprendia um pouquinho de cada área do trabalho. E não era 100% em nada. Eu achava que quanto mais eu soubesse de diferentes áreas do trabalho, né, mais trabalho eu iria ter. Eu até tive realizações profissionais em algumas áreas, mas eu não conseguia dar o meu melhor, porque sempre estava estudando tudo o que aparecia e não selecionava uma única atividade. Atualmente eu só trabalho como personal trainer e realmente o estresse que eu tinha no passado não existe mais no meu dia a dia. Por isso, foque em uma tarefa e dê o seu melhor nela. Eu explico melhor sobre isso, não ser multitarefas, no vídeo Como Chegar ao Seu Máximo. 11 formas para chegar no seu máximo. Deixei o link aqui deste vídeo na descrição, assiste depois ele. Muito bom. No final deste vídeo, nos últimos minutos deste vídeo, vai aparecer essa aula na sua tela do celular, de onde você estiver assistindo. A quarta dica é ter seu planejamento em uma agenda. Pode ser um aplicativo de celular, uma agenda normal de papel, ou como eu faço, colocar em um painel. Eu comprei um painel que é para isso. Dá uma olhada. Já vem tudo certinho para registrar o que eu devo fazer nos diferentes dias da semana. E fica no meu escritório e sempre eu estou de olho nele, sempre vejo ele. Ele fica à vista. Então assim fica mais fácil se organizar para a programação do dia a dia. É importante ter horários com seus respectivos compromissos na sua agenda eletrônica ou de papel ou no painel. Vai ajudar muito a combater a procrastinação. Com horários de início e término para aquela determinada atividade. Colocar também os horários de lazer. Assim fica mais fácil e organizado o seu plano diário. E ter todas as atividades propostas feitas. E tchau, procrastinação. Eu faço isso há uns 2 anos. E a minha vida mudou completamente. Antes eu só pensava, amanhã tem que fazer isso, depois isso e isso. E quando chegava no final do dia, eu só tinha feito uma coisa. Dificilmente fazia tudo o que eu pensava. E muitas vezes esquecia alguma atividade que tinha que fazer. Isso me causava ansiedade e culpa por não ter feito. Portanto, registre. Olhe sempre. A visão é importante nesse sentido. Você vai ver o que tem que fazer e vai ver o horário também. Então, dessa forma, você evolui. André Franco diz que criar uma rotina é uma maneira de automatizar a mente e não precisar depender da força da vontade para agir.
Afinal, uma das principais razões pelas quais as pessoas adiam tarefas é o trabalho que dá a pensar no que precisa ser feito. A quinta dica é dominar a sua mente. Essa é difícil, hein? O domínio interno faz toda a diferença na produtividade do dia. É você ter domínio sobre os seus pensamentos. Um exemplo disso é quando você está estudando para uma prova e aparece um pensamento assim: entra rapidinho no Instagram, vê se alguém comentou lá seu post de hoje. Nesse momento, você tem que ter autocontrole e ignorar esse pensamento, caso você quiser vencer a procrastinação. Porque se você atender esse pensamento, quando você estiver no Instagram, não vai ser rapidinho. Não será rapidinho, como seu pensamento disse. Você vai perder aí uns 15 minutos, ou até 30 minutos, ou até mais. E quando você vê, você interrompeu seu estudo várias vezes por causa desses tipos de pensamentos. E o dia acabou e você não estudou nem a metade do que tinha se planejado para estudar. Eu acho que essa dica é a mais difícil, pelo menos para mim. A gente sempre tem que ter controle sobre nós mesmos, sobre não atender e não escutar esses tipos de pensamentos. Caso chegar um pensamento assim, diga na hora: cancelado, cancelado, cancelado. Isso vai te ajudar muito. Eu faço muito e ajuda. Agora vamos para a sexta dica. Elimine distrações. Essa dica também é difícil. É importante que você desative as notificações do seu celular. As notificações são as inimigas da concentração e são aliadas da procrastinação. O fato de você ficar ansioso esperando algum e-mail, alguma mensagem, um novo vídeo daquele youtuber famoso, tudo isso atrasa os compromissos que você deve fazer. Ative as notificações quando você estiver em um momento de lazer. Um exemplo aí, final de semana, aquele feriado prolongado, férias, aí sim. Quando você estiver fazendo alguma atividade, deixe o seu celular em outro cômodo da casa. Agora, caso você estiver fora de casa, desligue o celular e guarde ele na sua mochila, sempre o mais longe possível. Sétima dica: compartilhe os seus projetos. Segundo Emerson Dias, que é diretor de liderança e gestão de pessoas da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, contar aos outros o que precisa fazer cria um compromisso que o procrastinador não vai querer frustrar. Compartilhando seus planos, você fica comprometido com a realização do que você falou. Você não vai querer deixar todos de cara porque você não fez o que você falou que você ia fazer. Mas aqui nessa dica eu sugiro, minha opinião, que você conte seus projetos para pessoas que querem te ver bem, que fiquem felizes com o seu sucesso e que você confie. Selecione as pessoas a dedo. Eu particularmente não gosto de compartilhar meus projetos com colegas e familiares distantes, ou mesmo colocar nas redes sociais. Vejo muita gente que olha o Facebook, o Instagram, o Twitter, como se fosse um diário, seu diário. Tipo, conta tudo o que vai fazer, o que vai planejar, enfim, eu acho um absurdo. Acredito que você também, né? Infelizmente, existem muitas pessoas que se dizem amigas, amigos, porém eles estão torcendo para que você não consiga concretizar, realizar o seu projeto. Isso é inveja. Inveja de ver você crescer, de ver você querer evoluir. Por isso, tome cuidado e preste atenção também quando você for falar para essa pessoa. Preste atenção como ela vai reagir, vai receber a notícia. Como vai ser a expressão dessa pessoa. O que ela vai falar logo depois de receber a notícia. Sua notícia, né? Uma vez eu estava me preparando para prestar vestibular da Faculdade de Educação Física no Uruguai. E além da prova teórica, também tinham 4 provas físicas. Tinha que passar das físicas e depois sim as teóricas. E uma prova física era de corrida. E eu fui e falei pro meu tio, eu tenho que melhorar na corrida porque eu vou ter um teste Cooper e eu não gosto de correr. Mas eu preciso focar mais nessa atividade. Aí ele simplesmente isso aqui. Nossa, que piração tudo isso. Como se fosse alguma besteira fazer essa faculdade, como se fosse perder tempo, praticar corrida para passar no vestibular. Eu apenas escutei.
E do mesmo jeito que entrou por uma orelha, saiu pela outra. Pratiquei a corrida e consegui passar no Cooper. Inclusive passei no vestibular. Depois de alguns anos, ele ficou impressionado com a vida que eu tinha quando eu já trabalhava na área de educação física. Inclusive, ele chegou até a me dizer isso, que tinha ficado surpreso com a minha vida laboral. Então o mundo dá voltas, né? Essa dica aí é muito importante que eu acabei de falar. Agora vamos para a última dica, que eu achei fundamental adicionar aqui. É a realização de exercícios físicos. Porém, essa dica ela é relativa, porque para executar exercícios físicos, o praticante deve combater a procrastinação na realização deles, né? Mas caso não for nenhum problema treinar musculação, nadar, correr, dançar, andar de bike, por aí vai, né? Fitness, você já está muito à frente de evoluir pessoalmente, no trabalho e na vida acadêmica, comparando com uma pessoa sedentária. Eu não estou falando isso não, só porque eu sou formada na área de educação física. Estou falando isso porque é um fato. Isso é comprovado cientificamente. As pessoas bem-sucedidas se cuidam mentalmente e fisicamente. Faça alguma atividade física frequentemente. Isso vai ajudar muito, mas muito na sua disposição. Você vai ter mais energia para trabalhar, para estudar, para realizar os compromissos do seu dia a dia. Os exercícios físicos, eles ajudam no desenvolvimento da musculatura, dando bem-estar. Você vai se sentir melhor, mais pronto, né? Ter mais pique para qualquer coisa. E vai estar, inclusive, mais bem-humorado. Isso é algo tão simples de dizer, mas a mudança que faz no dia a dia da pessoa que treina é enorme. A realização de exercícios físicos combate de frente a procrastinação, combate a ansiedade, combate a depressão. Espero que você tenha gostado dessa aula, uma aula de autodesenvolvimento, né? Que só vai te trazer benefícios. Agora que você já sabe dessas 8 dicas, o próximo passo para combater a procrastinação é a aplicação. A aplicação dessas 8 dicas. Não adianta nada você me ver aqui, escutar tudo que eu falei e não aplicar. Aplique isso na sua vida e você vai ver a produtividade do seu trabalho, da sua faculdade, de qualquer área que você se prontificou para evoluir, para melhorar. Tenho mais vídeos parecidos com este na playlist Bom Estudo. Dá uma conferida lá. Deixei 2 vídeos aqui que se relacionam com o que eu abordei, né? Assiste também, que vai te ajudar. Então se inscreve no meu canal, deixa seu like, toca no sininho das notificações para receber todos os meus vídeos a partir de hoje. Me segue no Instagram, @FAAprender. Lá tem muito conteúdo de valor. Deixa aqui nos comentários o que você achou desta aula. Você já aplica uma das dicas que eu falei aqui? Comenta aqui embaixo. Compartilha também esse vídeo com seus amigos, principalmente com aquele seu amigo que sempre inventa desculpas para adiar alguma atividade. Você vai ajudar muito, mas muito esse procrastinador. Então até o próximo vídeo. Bom estudo e